O Arnaldo, tá na conta do Abel um pouco também, isso? Por enquanto a torcida tá poupando ele, né? Ah, sem dúvida, está na conta do Abel também. É o que o Mauro falou, cada clube tem sua situação específica, política, enfim, crises, mas tem a questão do técnico escolher os melhores jogadores para determinadas partidas. Isso ele não vem fazendo. Acho que desde que perdeu o Dudu, isso ficou evidente. Os erros estratégicos dele na, 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 num confronto contra o Boca, acho que foram assim indiscutíveis. Então, só que assim, o crédito que ele tem é muito grande, como treinadores vitoriosos têm nos seus clubes e tem um histórico de fato muito bom. Só que, tanto em relação às escolhas, quanto em relação à seleção de jogadores, reforços, e hoje você vê vários jogadores contratados na Arabel com o aval dele não estão funcionando, não são nem cogitados, então está na conta dele sim também. Não é só a pior temporada do Palmeiras sob o comando do Abel, é a pior temporada do Abel no comando do Palmeiras. As coisas não estão separadas, Tironi, na minha opinião. E aí, Juca? E os protestos? A torcida chamando a Leila de bruxa e não sei o quê. Aí é muito feio, né, Tirone? Porque eu te pergunto, o Landim é bonito? Não, o Casares é bonito? Não, O Duílio Monteiro Alves é bonito? É até o não. mais bonitinho ali, tem uma barbinha e tal, mas tem a vivacidade de um fantasma, né? E ninguém vai para aspectos físicos de ninguém. Aí você pega uma mulher e pá, vai naquilo que atinge a vaidade, né? Dessa maneira. É muito desagradável, é muito. Eu aceito todas as críticas, e essa, fundamentalmente, que o Lavieri fez, né? Que é a mais grave de todas, quer dizer, o comportamento absolutamente antidemocrático dela. Né? Não responde para conselheiro, escolhe os jornalistas que vão entrevistá-la, caça consulados. Quem que ela pensa que ela é? Ela e é aquilo que eu sempre digo quando se discute a SAF e alguém diz: eu não quero que o meu clube tenha dono. Eu também prefiro que o meu clube não tenha dono. Por isso que acho que o meu clube deveria abrir o seu capital na bolsa e vender ações para os seus torcedores e mudar o modelo de gestão. Mas o fato objetivo é que os clubes têm donos. O Vasco teve dono durante anos, o Corinthians tem dono faz anos. Aliás, alguém me perguntou aqui se o André Negão vai ser o testa de ferro do André Sanches. Primeiro ele tem que ganhar a eleição e parece que está complicado que ele ganhe. Ele vai, e se ele conseguir perder para esse Augusto Melo, então dá a medida de quão competente ele é. E eu diria que ele não tem competência também para ser testa de ferro de ninguém. Ele pode ser, no máximo, teste, teste, testa de cela, com S, não com C. Poderia ser com C, mas estou falando testa de ferro, não, testa de cela com S. E a Leila está merecendo, fez por merecer as críticas que vem recebendo da torcida. Agora, a torcida perde a razão quando parte para esse aspecto, né? De chamá-la de bruxa ou coisa que o valha. Principalmente porque a gente sabe que quem está chamando a Leila de bruxa são aqueles que a aplaudiam, que a tinham na conta de rainha, quando ela subvencionava o carnaval da torcida organizada. Então, menos. Menos. Agora, que o Palmeiras tem obrigação de ficar no G4, tem. E que isso está em risco, parece evidente também que está. Tá em risco nesse momento. Repetir, nesse momento o Palmeiras é o quinto colocado, estaria na pré-Libertadores, mas colado nele está o Atlético Paranaense com 44, o Atlético Mineiro que colou agora também com 43. Dali para baixo, estão mais longe, inclusive o Fluminense, que é o nono colocado, com 42 pontos, que está apostando tudo na final da Libertadores. E ontem foi um jogo maluco e bom, no Maracanã, Mauro. Um primeiro tempo mais corintiano, um segundo tempo avassalador do Fluminense na volta do Diniz pós-seleção ao Fluminense. E aí? Está mutado agora, Mauro.
não critiquei a enquete, mas vou criticar o título, né? O título fala aqui se o Corinthians melhorou. O Corinthians é secundário. O Corinthians é um time que está brigando para não cair. O Fluminense é finalista da Libertadores. A gente destaca o Corinthians, né? É uma coisa, obsessão pelo. Aliás, ontem, ninguém perguntou de novo para o Tite por que ele não foi para o Corinthians. O Tite deu entrevista. A entrevista chegou no final. O Tite, olha, chegou no final. Aí o Tite falou, o assessor, última pergunta. Aí o Tite, querem fazer mais uma? Fez mais duas. Ninguém perguntou. Aí não dá, gente. Tem que colaborar. Vamos lá, pega um aviãozinho, ou contrata um freela, vai lá em BH, manda o maluco lá perguntar, Tite, por que você não foi para o Corinthians? Já que vocês querem tanto essa resposta, né? Enfim, o Arnaldo, o Tirone, o Plihal, a turma toda que quer essa resposta. Os deve satisfações. O Adenor deve satisfações à nação. Vocês não mandam ninguém perguntar. A nação. Enfim, o cara estava lá disponível. A pergunta vai ser no Morumbi na última rodada. Eu acho que tem temas mais importantes do Corinthians, como, por exemplo, não pagar o Fausto Vera, né? Sim. O Argentino Júnior está na FIFA. E aí veio, essa semana, o Samir trouxe. O Corinthians pensou no Bruno Henrique. Ah, mas percebeu que era muito caro. É uma piada isso, né, gente? Pô, pensou que era liquidação, era brechó. Né? Claro que vai ser caro, né? O Palmeiras vai estar querendo pagar uma fortuna pelo jogador. Quer dizer, é muito jogo para arquibancada, né? Mas, assim, ontem acho que para mim o jogo de ontem interessa falar do Fluminense. Até eu escrevi sobre isso, está lá no blog. O Fluminense, nos últimos 10 jogos, sofreu 18 gols e fez 16 gols. Ganhou 4, empatou 3, perdeu 3. Tomou 3 gols em 3 desses jogos, 3 ou mais gols em 3 desses jogos. Vasco fez 4-2, Cuiabá 3-0, tudo bem, ali era o jogo com reserva, mas tomou 3-0, e ontem 3-3. Eu acho muito perigoso esse comportamento do Fluminense às vésperas da final com o Boca. O Boca, na Copa da Liga Argentina, sofre muitos gols, está em 11º num grupo que tem 14 times, são 2 grupos nessa competição, né? Cada um com 14, então tá mal. Mas, já no final de semana, na Copa Argentina, que é a Copa do Brasil deles, se classificou para a semifinal como? Nos pênaltis, contra o Talheres. São 4 vitórias nos pênaltis seguidas, fora outras que vieram anteriormente. Então, assim, é um time extremamente competitivo para esse certame, que é a Libertadores. Não se constrói de jogar pelo empate, não concede muitas oportunidades, não cria muitas também, é verdade, mas é um outro tipo de jogo. E ontem o Fluminense errou demais, né? Ontem o Marcelo errou num dos gols do Corinthians, houve aquela saída de bola absurda, a bola atravessada na frente da área, e o Alberto perdeu o gol mais fácil ele perdeu, né? Aquele gol ali, se acontece, não sei se o Fluminense daria tanta força e tanto estímulo para virar com 3 gols, de repente, de desvantagem, fosse 4-1, não 3-1 no primeiro tempo. Houve uma falha do Marcelo parecida contra o Inter, mas o Ener Valencia perdeu o gol. Aquela bola que o Valencia, dos 3 gols que ele perdeu, teve uma que ele sai, a última, né, cara a cara com o Fábio, que ele conduz a bola quase metade do campo e chuta do lado direito do goleiro para fora. Aquilo começa numa bola que o Marcelo perde no campo de ataque, perde uma falta que não houve, e o Depenha que faz o passe para o Ener Valencia. Ali mudaria o curso da história. Então o Fluminense está flertando muito com o perigo. E é essa hora de falar isso. Tem torcedor mimimi que fica com raivinha. Ah, tá reclamando. Não estou reclamando, estou alertando. Eu acho que o jogo com o Boca é um jogo diferente, é uma final. E o Diniz ontem reclamando, porque fizeram cera, que não sei o quê. Ele acha que na final da Libertadores, se o Boca estiver ganhando ou satisfeito com um eventual empate, o Boca vai fazer o quê? O Boca vai fazer o quê? Hein, Diniz? Vai se abrir? Vem, Fluminense, vamos jogar, como diz o Arnaldo, de maneira faceira. Não vai, amigo. Então, ontem vai ter um bom teste. O jogo, a coletiva do Diniz ontem me lembrou aquela famosa coletiva do Tite, antes da Copa de 18, lá em Londres, depois de Inglaterra 0, Brasil 0, que os ingleses estavam todos desfalcados, e aí o técnico Southgate montou a Inglaterra super fechada, linha de 5, foi o primeiro jogo dele na seleção com uma defesa de linha de 5 bem montada. E o Brasil não entrava na defesa da Inglaterra. Então aquilo foi um bom ensaio para coisas que viriam no futuro. E o Tite ficou reclamando do comportamento do adversário. Ele jogou com as armas que tinha. Para que serve um amistoso? É para você testar, né? Ontem não foi amistoso, mas foi mais um alerta. O Fluminense está fazendo um jogo muito aberto e acho muito perigoso contra o Boca esse tipo de comportamento. Pode dar certo, você encaixa lá o Cano inspirado, mete 2 gols, ganha o jogo e tal, mas o jogo vai ser isso aí. O Boca vai tirar a velocidade, vai esfriar o jogo, vai jogar no 0-0 como se estivesse vencendo, tem muita confiança com relação à vitória dos pênaltis, não se apavora. Palmeiras viu isso, o Racing viu isso, o Nacional de Montevidéu viu isso. São 6 empates seguidos, 3 vitórias dos pênaltis, só na Libertadores, fora essa agora da Copa Argentina. Então, achei ontem, assim, o jogo foi um ótimo entretenimento, muito empolgante, muitos gols, reação, quase virou, a torcida aplaudiu, mas jogar dessa maneira, se for assim, não, mas aí vai ser diferente. Me digam por que vai ser diferente, porque tem sido assim quase sempre. Contra o Inter, os jogos foram abertos, esse jogo foi assim, contra o Vasco foi assim,
E contra o Botafogo também. Criou muito, finalizou muito, tomou 2-0. E 2 gols, assim, com a defesa toda na linha, lá no meio do campo, e o Botafogo conseguiu usar metade do gramado para sair com seus jogadores totalmente à vontade para marcar. Eu acho que o Fluminense precisa pensar, o Diniz tem que pensar muito nesse jogo como um jogo diferente, que tem tudo para ser. A não ser que, sei lá, sai gol no começo, alguém é expulso, acontece uma coisa anormal, aí o jogo pode ter outro rumo. Mas a tendência, nós sabemos, é ser assim. Como nós já falávamos antes de Palmeiras e Boca, que seriam 2 jogos de poucos gols, jogos amarrados, e foram. Isso é óbvio, gente, não precisa ser nenhum gênio para saber. Acho que o Fluminense precisa pensar muito até o dia 4 em como ele vai se comportar. E ontem, aquela bola atravessada na frente da defesa, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Pelo centroavante, pelo Cano. O Cano. No Cano. A saidinha com o centroavante dentro da pequena área. Eu tava com uma saudade disso, vocês não sabem. Eu tenho uma saudade dessas épocas. Agora, o Arnaldo, se o cara viu só o segundo tempo, falou, pô, o Fluminense vai amassar esses caras do Boca e quem quiser que venha, porque não saiu do campo de ataque, foi um massacre contra o Corinthians. Agora, quem viu o primeiro tempo, inclusive com o Marcelo, parecia outro jogador no segundo tempo com relação ao primeiro, né? O dinizismo é entretenimento puro. Para quem não está envolvido, é a melhor coisa do mundo, cara. Eu chamei minha filha para assistir, a gente ficou em êxtase aqui, coisa maravilhosa. É que assim, né, Tirone? O Mauro já descreveu os poréns. E ela falou, pai, era o mesmo técnico da terça-feira de Brasil e Uruguai? Eu falei, era. Né? Então era o meu. O cara, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, a gente assistiu os 2 jogos com o Diniz. Um em cada. Ela não estava tentando. Eu expliquei um pouco como é que estava funcionando esse duplo emprego. Enfim, é entretenimento puro. É um caos, defensivamente. Eu acho que não precisaria ser tão assim. Essa é a minha ponderação. Não precisa o Cano ir sair jogando com o goleiro. Precisa. Não precisa o Marcelo e o André, quando estão no mano a mano contra 3, e já tinha acontecido, o Mauro lembrou desse lance, contra o Vasco, naquela derrota lá no Newton Santos. O André faz a mesma coisa, aquela vez era com o Guga. Então, o dinizismo oferece gols ao adversário em profusão, por erros e por riscos desnecessários. E isso evita muitas vezes o triunfo de um modelo que tem coisas interessantes. E em relação à seleção brasileira, mesma coisa. A diferença é que o Fluminense já acostumado, sincronizado a, quando tem a bola, fazer coisas impressionantes, e a seleção brasileira ainda não. De fato, quando o Fluminense tem a bola, do jeito que é estruturado o time, é um prazer imenso ver jogar. A minha impressão sobre o jogo de ontem foi a seguinte, que o Marcelo se sentiu, porque o Marcelo erra também no primeiro gol do Yuri Alberto. No segundo é um absurdo, né? A besteira do André depois dele, mas ele também erra no primeiro. E aí, no segundo, ele cai de joelhos, né? Tá desesperado. É que ele pegou, tem aquela conversa no vestiário e falou assim, galera, deixa comigo que eu vou tentar. E o que ele fez no segundo tempo, talvez a maior partida de um jogador nos últimos tempos, ele participa de tudo, em todos os lados do campo, e o segundo tempo foi um massacre. Também pelas virtudes do dinizismo, pela onipresença de alguns jogadores no campo. O Lima jogando em 10 funções, o Arias entra, aliás, como é bom esse Arias. E se o Cano tivesse numa noite um pouquinho mais inspirada, o Fluminense teria virado o jogo com méritos. O Corinthians lembrou muito o Inter do Mano algum tempo atrás. Tem a vantagem, aí joga só para administrar a vantagem, sem ter um time que saiba administrar a vantagem. Então o time não passava do meio de campo, parecia um time da terceira divisão, com todo o respeito, sendo nocauteado, amassado. E aí não saiu. Ficou bom o empate na pontuação para o Corinthians. Porque pelo que o Corinthians não está jogando, pontuar no Maracanã foi excelente. Agora tem o América em casa, no final de semana, para fazer os 3 pontos e dar essa respirada nessa briga insana aí embaixo. Em relação à arbitragem que a gente estava falando, a questão não é exatamente a surpresa com a arbitragem, é a questão da escala. O senhor Zanovelli é péssimo, e é aquele árbitro que tem aquelas rompantes de militar e que queria ir para o confronto. O Zanovelli apitou Corinthians e Botafogo, que ele expulsou o Marçal aqui em Itaquera com 10 minutos de jogo, então não tinha que estar na escala. Foi uma arbitragem polêmica já. Estava na escala no jogo do Corinthians de novo, contra um time do Rio de novo. E foi mal de novo. Né?
E assim, e a cada lance que o Fluminense pilhado, eu concordo com o Mauro, muito pilhado, e numa decisão de Libertadores estar pilhado pode ser fatal, mas ele ia deixando os caras malucos. A arbitragem péssima. Aliás, ele tá na escala para Inter e Santos no final de semana. É uma coisa incrível. Esse cara não tem a menor condição. Que é um jogo de alta periculosidade. Inter e Santos. Aí direto. Bota um cara desse, pelo amor de Deus. Esse cidadão não tem condição emocional de apitar uma partida. E ele, assim, se um time vai ficando irritado com ele, ele vai esfaqueando o time até o final. É uma coisa maluca. É quase Então, assim, ele tá na escala para Inter e Santos, talvez seja o jogo mais importante da rodada. Ele tá na escala. Inter e Santos. Zanovelli. É péssimo. É péssimo. Como as reclamações do Fluminense também foram acima da média. O Felipe Melo quase bateu no cara. Acho que vai ser suspenso dessa vez o Felipe Melo, né? Porque, pelo amor de Deus. Enfim, mas o dinizismo tem isso, Tinoni. Na seleção a gente não vai conseguir ver o lado bom do dinizismo. Só vai conseguir ver o lado ruim. Porque não vai ter tempo de sincronizar, de entrosar. A gente não vai ver o lado bom, a gente não vai ver. A gente só vai ver o de mais a mais, se sincronizar, quando sincronizar, acabou. Exatamente.